Um grande abraço para você, sintonizado aqui no Sem Independência, mais um episódio muito legal do nosso podcast. Vou te falar, hein? O podcast mais útil do Brasil, discutindo um assunto muito importante que muda a vida de milhares, né? Que são milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro. Então, é uma satisfação muito grande ter você aqui com a gente, já fazendo aqueles pedidos, né, que sempre a gente faz, para você deixar o like, curtir, comentar, compartilhar. Obrigado pela audiência no último podcast que a gente tratou sobre o projeto implementado pelo governo para que nas escolas, né, fosse discutido o assunto do alcoolismo. A gente vê que o assunto, que a pauta, né, alcoolismo, doença do alcoolismo, os males do alcoolismo, ela está cada vez mais, né, entrando na sociedade, e a gente fica feliz também de fazer parte aí desse processo, tá? A gente está com o nosso time de camisas 10 aqui, né, só craque para participar hoje do Sem Independência. Agradeço demais você que está aí se inscrevendo no canal e também compartilhando, mandando para os amigos nos grupos de WhatsApp, nos grupos de política. É muito importante, esse assunto sempre tem a ver com isso, então manda nos grupos de política e a polarização. Vamos se aproveitar disso para pegar esse assunto e colocar ele em discussão, em pauta. Nos principais telejornais também a gente já tem visto aí essa tendência, né, de se debater o alcoolismo. Hoje estou aqui com a nossa bancada espetacular de gênios da comunicação, Paulo Leme Filho. Seja bem-vindo a mais um Sem Independência. Muito obrigado, Hugo. Como sempre, é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês, estar aqui com o Miguel, com o Fábio Piperno. Gênios da comunicação, você pegou um pouco que a gente pesado faz aqui também, né? Tirando o Fábio, que é esse sim realmente é o nosso Ademir da Guia, é o maestro da comunicação. Tirando ele, que é uma exceção, nós aqui nos defendemos apenas, né? Mas, né, como sempre, é uma alegria estar aqui, principalmente para a gente poder falar desse tema que é tão importante para a sociedade e que muitas vezes ele é negligenciado por muitas pessoas. O nosso objetivo é esse mesmo, é trazer essa discussão, e muitas vezes eu insisto nisso, talvez até com alguma ênfase desmedida, mas mais importante do que iniciar um trabalho é continuar com esse trabalho. E é isso que o Sem Independência vai fazer enquanto a gente tiver condições de prosseguir nessa jornada que, para mim, tem sido cada vez mais importante. Muito bem. Também Dr. Miguel Tortorelli, ele que é, né, da ONG Amor Exigente, que faz um trabalho muito legal. O senhor foi na última reunião, hein, Dr. Miguel Tortorelli? Quem não fui eu, né? Eu tive um trabalho para fazer, não deu. Tentei ali ajeitar as agendas, mas acabou que não deu certo. Na próxima segunda tem jogo do Santos também, vai complicar minha vida, mas vamos lá tentar participar na outra. O jogo do Santos sempre vai complicar a vida sua. Qualquer torcedor do Santos. Você não tem ideia como tá a situação. Vamos torcer para vocês irem para a segunda, que aí não fale isso, pelo amor de Deus. Senão até eu vou começar a beber, pô. Não tem condições, esse time aí não vai fazer isso comigo, não. Doutor Miguel, seja bem-vindo. Só tenho a agradecer, como o doutor Paulo falou, é isso aí, nós temos que levar essa mensagem para você que está nos assistindo, está nos vendo, e entender e conhecer um pouco mais das consequências do uso dessa substância. Realmente é muito triste. E nós que participamos disso daí, temos diariamente, nós convivemos com isso, nós sabemos o que as famílias passam quando o seu ente querido entra nesse mundo. Vamos lá. Com certeza absoluta a gente vai levar uma mensagem. Não saia daí. Fica aí que tem muita coisa boa vindo. Doutor Miguel, influencer agora, hein? Chamando a galera. Muito bem, doutor. É assim, evoluindo sempre. Bom, já temos um influencer aqui, Fábio Piperno. Esse é o maior influencer, um dos maiores do Brasil, com alguma tranquilidade. E fala de tudo, né? Fala de tudo. Do papado, futebol, política. O homem tem todas lá na Jovem Pan. É o Coringa, né? Prevê
a identidade do novo Papa era fácil, difícil era prever a morte do Papa. Exatamente, e lá bem no dia, né? Fábio Piperno, seja bem-vindo a mais um Sem Independência. Tudo bem com vocês? Depois eu pago uma rodada de café aí com todo mundo e tal. A comparação com a Ademir da Guia é deixar o divino realmente muito chateado. Então, de qualquer forma, olha, eu vejo as coisas da seguinte forma. Qualquer tema no qual você tem um problema sério, a primeira e mais urgente providência é a de provocar reflexão. É a partir disso que as pessoas vão pensar em soluções. Então, quando a gente provoca reflexões, eu acho que a nossa missão ela está assim, devidamente justificada. Muito bem, a gente vai falar de muita coisa aqui no Sem Independência. Lembrando para que você deixar o like também, curta, comente, compartilhe. Comenta aqui no nosso chat, né? Tá ao vivo para vocês comentarem aí. Deixe seu comentário dizendo se você percebeu na sociedade, essa é a pergunta do programa de hoje, uma diminuição do uso de álcool, como é o tema que a gente vai debater hoje. O editorial do jornal Folha de São Paulo traz o resultado de uma pesquisa encomendada aí pela Folha, né, feita pelo Datafolha, que fala sobre, né, o título diz assim, conter os danos do álcool com sensatez. É esse o título do editorial, que traz uma pesquisa da Datafolha, né, que entrevistou 1.912 pessoas, né, acima dos 18 anos em 113 municípios. E desses entrevistados, né, 53%, né, relataram aí que para eles, né, na concepção deles, o consumo dessas pessoas em relação ao álcool diminuiu no ano anterior à pesquisa, ou seja, 2024, né? 12% apenas notaram aí um aumento. Aí tem os motivos pelos quais essas pessoas teriam, né, tem a sua relação com a bebida alcoólica, né? 21% disseram que não gostam da bebida, pararam de beber, alguma coisa assim, por conta do sabor, de não gostar do sabor da bebida alcoólica. 13% disseram que é por conta da religião. Disseram, né, que não se converteram ou começaram a frequentar algum tipo de religião, algum estudo religioso levou eles ali a ter essa decisão. E 11%, né, falaram que tem a ver com o histórico familiar, ou seja, por conta de alguma tragédia na família, alguma dependência, e é um assunto, inclusive, peço licença para todo mundo, para começar com o Dr. Miguel, porque eu acho que esse gancho é importante para falar, e ele também diz sobre isso. Doutor, existe uma quantidade grande de pessoas que deixam de fazer uso da bebida por conta, né, de seus familiares, né? O senhor mesmo tem uma questão, o senhor pode dar até o testemunho para a gente aqui, sobre isso. Existe, né, uma gama de pessoas aí que justamente deixa de fazer uso, né? E é um motivo aparentemente mais normal também, né? As pessoas não bebem para que o Piperno já trouxe esse exemplo aqui também, né? Ó, se você sabe que o seu amigo tem problema com o alcoolismo, não chama ele para a mesa do bar da sexta-feira. A gente vai comentar mais a fundo a pesquisa, né? Os dados, a importância de um jornal como a Folha de São Paulo trazer no seu editorial esse assunto, mas eu queria começar justamente com o senhor dando esse testemunho e falando desse dado, né? Que 11% dessas pessoas entrevistadas, né? Dos 1.912, não bebem porque acreditam que podem influenciar alguém que tem algum problema. E nós já conversamos disso aqui. Tudo se inicia pelo álcool. Tudo se inicia pelo álcool. E depois vão para as outras drogas. Você colocou, eu na minha casa, com certeza, eu tive esse problema, né? E nós paramos, eu também bebia. E parei isso daí há 20 e tantos anos atrás, não tomei mais absolutamente nada. Parei de beber. E aí por quê? Porque eu tinha dentro da minha casa um problema familiar com uma das filhas, uma filha minha que entrou no mundo das drogas pelo álcool e depois foi para todas as drogas, né? Então, isso é realmente muito sensível. E as igrejas nisso fazem uma diferença muito grande, né?
principalmente a igreja evangélica, que proíbe não, diz que não faz, que não é bom para a sua saúde e fala que eles não devem usar realmente esse tipo de droga, porque o álcool também é uma droga. E nós tivemos, e eu acompanhei, eu vou em todas as igrejas, católica, evangélica, centro, de Umbanda, Quimbanda, enfim. E nós frequentamos isso daí. Por quê? Porque eles levam essa mensagem, principalmente do não uso do álcool. E isso daí, hoje nós estamos vendo aí pela pesquisa. Agora, tem uma coisa também que ajuda a diminuição do consumo, é o preço. Hoje o preço do álcool está caro, a cerveja está cara. Então isso também dá uma diminuída. Precisa ver quando fizerem a pesquisa de um outro tipo de álcool, como o aguardente, por exemplo. Vamos aguardar essa daí. Mas isso daí já é um bom sinal. A diminuição já leva para um caminho melhor. Eu vou colocar o Piperno na roda daqui a pouquinho. Antes eu queria perguntar para o Dr. Paulo. Eu só queria te fazer uma pergunta. Vixe. Não. Rapaz, o senhor falou e tá. Como é que o nosso, aquele que está assistindo, está nos acompanhando, como é que ele faz aí? Como é que ele manda uma mensagem? Ah, não, no chatzinho tem ao vivo lá, é só mandar uma mensagem respondendo a pergunta se você acha que houve uma diminuição, né, nas pessoas. E aí é no achismo, no olhômetro, sem a pesquisa do Datafolha. Você reparou que os seus amigos, né, têm bebido menos? Como é que tá a sua... Você já convidou? Ah, não vou porque eu parei de beber. Você tem notado essa tendência? Porque é importante também que os nossos olhos, né, conseguem analisar, principalmente nesse caso, e você tem essa autonomia para falar isso. Vou colocar o Piperno daqui a pouco na roda, doutor Paulo, ele que o Datafolha é cliente dos comentários dele, né? Imagino que o ano que vem ele vai falar muito de Datafolha, ano passado falou também, e ano que vem vai falar muito de Datafolha, ano Piperno, eleitoral, ele né? fala de absolutamente todos os assuntos. Exatamente. E com absoluta propriedade. Com certeza. O Piperno, ele é uma enciclopédia misturada com inteligência artificial. Pra gente poder falar sobre isso. Se for praga que pegue. Ele vai falar mais tecnicamente, mas eu queria puxar um comentário com o senhor, doutor, até independente dos resultados que a pesquisa traz, né? Eu acho que a gente pode se aprofundar nisso. Existe uma questão, né? O assunto do alcoolismo está sendo tratado no editorial do maior jornal, do jornal pelo menos de mais relevância. Eu não sei se você considera o maior jornal, hoje que a internet aí a gente tem, né? Canais com muito mais inscritos que a Folha, enfim. É difícil, Folha, enfim, é difícil a gente falar, mas é fato que tem tomado a grande mídia também, né? Esse assunto do alcoolismo, isso é importante, né? É verdade, Hugo. E com relação a essa matéria, eu acredito que a grande notícia é a notícia. A grande notícia é a própria notícia nesse caso. Nós estamos falando de um instituto de renome no âmbito das pesquisas que faz pesquisa para eleição presidencial, que faz pesquisas para qualquer questão comportamental da sociedade. Talvez nós estejamos falando do maior instituto de pesquisa do Brasil. Sim. E olha que coisa mais curiosa. Hoje, esse instituto, ele começa a perguntar se a pessoa bebeu mais, bebeu menos, por que bebeu mais, por que bebeu menos, se tem dependência, se não tem dependência, se tem religião, se tem saúde e o alcoolismo, como é que é. Há 30 anos atrás, esse assunto ele estava guardado na mais envergonhada das gavetas. Não se falava. Ninguém falava sobre isso. Olha o salto quântico que essa questão tomou em 30 anos. Que é para nós que vivemos, né, Miguel? Pô, eu, por exemplo, né, eu e o Miguel, que somos aqui um pouco mais jovens, né, 30 anos é quase a nossa idade. Quase. Mas, em termos de sociedade, 30 anos é nada. Claro que para uma geração, 2 gerações, enquanto nós estamos vivendo essa existência, é muita coisa. Mas em termos sociais, 30 anos é nada. Em 30 anos,
nós passamos do mais envergonhado anonimato para o maior instituto de pesquisa do Brasil. O sujeito que mede o termômetro da eleição presidencial começa a medir também a questão da doença do alcoolismo. Então, essa é a grande notícia. Olha como a sociedade começou a perceber a doença do alcoolismo, começou a perceber a dependência, começou a perceber esse problema. No fundo mesmo, isso para mim é a grande diferença. Eu me lembro que há 30 anos atrás, numa conversa, acho que até um pouco mais do que 30 anos atrás, mas numa conversa que eu tive com um professor de Teoria Geral do Estado, na faculdade em que eu estudei, na Faculdade de Direito, né, da Universidade de São Paulo, conversando um pouco sobre dependência química e SUS, nós dois morremos de rir quando a gente falava, imagina que o SUS vai tratar dependência química. A dependência química é uma questão comportamental de cada um, social, coisa do âmbito privado. E hoje, talvez o grande desafio do SUS seja lidar com a dependência química, seja tratar da dependência química. Então as coisas mudaram muito nesse ponto para melhor, como o Fábio observou. Toda vez que nós queremos fazer um ponto de inflexão, nós temos que refletir sobre esse problema. E esse, sem dúvida, é o grande ponto. Agora, com relação ao conteúdo da pesquisa, tem muita coisa que a gente pode discutir. Às vezes vai olhar um recorte e ver que, ok, parece que diminuiu um pouco, mas também as gerações mais novas começam a beber cada vez mais cedo, o que pode acelerar a questão da dependência química em face da experimentação de outras drogas que não existiam há 30 anos atrás. Então, assim, tem muitas questões. O único dado que eu chamo a atenção dessa pesquisa, e claro, né, à medida em que nós vamos amadurecendo, nós vamos refinando a nossa capacidade de interpretar esses dados, é o 21%. Quando você tem um percentual de pessoas que falam que deixaram de beber ou diminuíram o uso do álcool por conta do gosto, você pode ter certeza que esses 21% não são dependentes químicos. Esse daí você pode colocar uma medalhinha para ele, falar para ele assim, meus parabéns, você não tem a dependência química. Por quê? Porque eu também não gostava do gosto. E poucos gostam. E eu acho muito difícil aquele camarada que está largado, que sou eu. Né? Não estou falando isso de forma assim jocosa. Também sou essa pessoa. Mas não é possível que a pessoa que está ali largada, descalça, sofrida, suja, na rua, tomando uma barrigudinha da pior cachaça do mundo, ache que aquilo é gostoso. Porque aquilo não é. Não é. Então, quando a pessoa deixa de beber porque ela não aprecia o gosto daquela bebida, com certeza nós não estamos falando do contingente de dependentes químicos. Certamente essa pessoa não é um dependente químico do álcool, e porque a questão do gosto, vou até, sem querer me estender na questão pessoal, mas eu também não gostava do gosto de uma porção de bebidas alcoólicas que eu bebia. O dependente químico como eu, ele gosta do efeito. É isso mesmo. Ele gosta do efeito que aquilo dá, que é aquela coisa que é até, em termos de palavras, quase que inexplicável, aquela sensação de euforia, conforto, alegria e segurança, tudo ao mesmo tempo multiplicado por 1000. Depois da isso. Terceira, quarta dose, todos os problemas acabam, todos, sem exceção. Fora que para de tremer, né? Para de ter a sudorese. Então, essa sensação que é o que caracteriza a dependência química, pelo menos no meu caso foi assim, até onde eu consigo me lembrar de testemunhos que eu vi, né? Nesse tempo, né, de conviver com os dependentes químicos, como eu, né, com esses irmãos e irmãs, né, como eu. Então, assim, né, a pesquisa ela precisa ser também interpretada adequadamente, né? Mas, e sem querer, né, ser muito chato, o que é muito difícil no meu caso, jamais, o que é uma missão para 2 encarnações, né, pelo menos, a grande notícia é a notícia. É a sociedade começar a debater isso. Olha
para onde foi jogada a questão do alcoolismo na nossa sociedade, em relação ao que tinha 30 anos atrás. É só fazer uma breve reflexão, né? Um breve esforço de memória para a gente ver como nós mudamos, graças muito à mídia. Fábio Piperno, tecnicamente falando, eu queria, né, tocar nesse assunto, embora dada toda a empolgação, e eu acho super importante a gente falar sobre, mas eu senti que o artigo, ele tem, o editorial, ele tem um objetivo muito claro. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, que é dar a entender que a política de combate às drogas, ela deve se dar por meio do que é feito com o álcool, não necessariamente da proibição ou coisa nesse sentido. Inclusive isso está escrito até no fim do editorial, né? Ele termina dessa forma. Você acha que pode ter tido uma segunda intenção do editorial da Folha, ou realmente o assunto alcoolismo está sendo tratado ali de forma bem explícita? O assunto alcoolismo, ele é tratado sim agora de uma forma mais aberta, até porque quem encomendou a pesquisa também fez isso porque capta uma nova onda, um novo movimento na sociedade. Até muito estimulado por conta da novela. A gente sabe que, enfim, as novelas, elas têm sim esse poder de trazer para a agenda alguns temas que a sociedade conhece, mas muitas vezes evita discutir. Aí, olha, e outra coisa, tem que considerar que esse é um instituto de pesquisa que ele pesquisa para todo mundo, inclusive para bancos e agências de publicidade. Então, quando uma agência de publicidade se interessa por isso, ela também está se interessando por estratégias que ela vai adotar para vender os produtos dos seus clientes, muitas vezes fabricantes de bebida. Então, a agência olha para isso e fala, bom, isso pode ser um problema para nós. Então, como é que nós vamos reembalar isso aí e tal? E foi assim, por exemplo, no passado com o cigarro. Deixaram de ganhar muito dinheiro quando a propaganda dos cigarros passou a sofrer uma série de limitações. Então, para esse setor da indústria foi um prejuízo muito grande. Então, é claro que eles já estão também vislumbrando estratégias lá para o futuro, porque, veja, não faz muito tempo qualquer time de futebol tinha um patrocínio de marca de cerveja. Então, hoje, isso praticamente acabou, né? E não foi só aqui no Brasil, lá fora. Aliás, o Brasil reproduz movimentos que começam lá fora. A gente não tem absolutamente nada de original. Me lembro que no fim dos anos 90, eu ia assistir jogo do Palmeiras no velho Parque Antártica. Paulo frequentou muito. Frequentei muito. Ficavam onde ali? Nas piscinas, não, né? Do lado oposto? Eu ficava na arquibancada, mas antes, o Paulo vai se lembrar disso, até hoje, um posto de gasolina lá na esquina, com uma loja de conveniência. Essa loja de conveniência, na época, fim dos anos 90, vendia a cerveja da marca Carlsberg, uma marca europeia. E aí eu ia sempre com um amigo e todo jogo a gente parava e tomava uma Carlsberg. Por que a gente tomava uma Carlsberg? Porque a gente via a Carlsberg na camisa do Liverpool. E, obviamente, isso também foi abolido aí da Premier League, por conta de todos os problemas que o futebol inglês enfrentou, por conta de grupos de pessoas alcoolizadas, né? Se matou muita gente em estádio de futebol. Verdade. Por conta disso. Hoje você vai lá na Inglaterra assistir um jogo, dentro do estádio é proibida a venda de bebida alcoólica, se vende aí a tal cerveja sem álcool e tal. E nas barraquinhas no entorno, você também não compra cerveja com álcool. Eu, por exemplo, vi isso na avenida lá em frente ao estádio do Arsenal. Tinha lá um monte lá de barraquinhas vendendo cachorro quente, isso, aquilo, enfim, refrigerante, mas não tinha cerveja com álcool. E aí o doutor falou um negócio que eu até esbocei um sorriso aqui, porque me lembrou um caso que eu testemunhei outro dia. Então, às vezes eu saio do trabalho no começo da madrugada, e onde eu trabalho tem uma série de bares ali, um ao lado do outro e tal. E às vezes algumas pessoas, não muito, mas algumas pessoas ainda bebendo, ou jantando, ou comendo no comecinho da madrugada. Aí, um dia estou lá esperando o Uber, entro no Uber. Aí o rapaz chegou para mim e falou assim, pô, mas tem bastante gente aqui, né? Falei, pois é, rapaz, tem bastante gente e tal, né? O pessoal vem aqui
comer um lanche, tem até um lugar ali que tem um churrasquinho, tem lá uma cerveja, inclusive lá, a cerveja é até mais barato que o outro, tem aí essa concorrência, o cara falou, quanto custa? Eu falei, custa tanto em tal lugar, e lá, pô, se for tomar a marca tal com os 10%, você vai gastar uns R$25 em cada cerveja. Aí vem a questão do custo. Ele olhou e falou assim, puxa vida, ainda bem que eu parei de beber. Porque depois que eu entrei lá na igreja, né, eu fui indo, e me pediram para parar de beber e tal, até que teve um dia que eu parei. Então você vê, né? Olha o tanto que eu estou economizando. Aí ele junta os dois elementos, né? Enfim, que o doutor acabou de mencionar. O custo, a dor no bolso e a dor física. Né? Isso mesmo. Então, isso também, veja, isso ajuda a gerar um movimento. Eu não acredito em ruptura, que vai cair drasticamente, mas é um movimento que ele vai se manifestando lentamente, como foi o do cigarro. Tem gente que deixou, consome menos, até pela questão do custo. Se não é por, digamos, algum tipo de sanção moral, social, não sei, é também pelo bolso. Pelo bolso. Verdade. Se eu fosse fazer uma observação, né, um adendo, né? Em 1994, na Copa do Mundo, os jogadores da seleção brasileira apareceram fazendo propaganda de uma marca de cerveja na televisão, que era a grande mídia da época. Não vou cantar a musiquinha aqui, porque diferentemente do Fábio, eu não tenho esse dote artístico, mas, né, era um Romário, né, por exemplo, apareceu fazer, era número 1. Né? A cerveja número 1. Então, a relação entre bebida alcoólica e esporte é a coisa de... Nós estamos falando de 1994, 30 anos atrás, né? 31 anos atrás, 32 anos atrás. Isso era uma coisa assim em que não se discutia. Ninguém falava assim, nossa, uma coisa incompatível. O futebol, o esporte de alto rendimento e a propaganda explícita de bebida alcoólica. É algo que não se discutia, que não se via. E hoje, como o Fábio notou, né, nem dentro do estádio, em muitos lugares, né, se permite o uso do álcool, até por conta da questão da violência, por outros motivos, né, que não são bons. Ninguém proíbe algo se não tiver um porquê. Né? E ainda que seja uma proibição muito assim tênue, limitada, aquele espaço, tem um porquê disso daí. Isso traz um reflexo para a sociedade. Isso traz um reflexo nefasto para a sociedade. Ninguém proíbe porque, nossa, eu acho tão bacana aqui, né? Porque eu não uso, também não quero que você use. Não é isso. Isso custa para a sociedade. Isso custa muito caro, como a gente já teve a oportunidade de mencionar aqui, né? E sim, né? São políticas, né? Que com o passar do tempo nós também vamos evoluindo nisso, né? Quem sempre evolui mesmo aqui é o Fábio. O resto aqui, né? Os outros aqui estão meio que parados. Você vê, nós que viemos aí de outros tempos e tal, por exemplo, era muito comum as marcas de cigarro anunciarem em publicações esportivas. Eu me lembro a revista Placar, na última capa, Continental, Preferência Nacional, a marca do cigarro, anúncio de página inteira. Hoje, obviamente... A Fórmula 1. Fórmula 1 até 2007. A Fórmula 1 ela era dominada completamente. E agora eu vou fazer uma colocação aqui, é uma coisa que... Vou falar algo, né? Que eu sei que eu vou me arrepender, mas eu sou assim mesmo, viu? Mas... A vida, vou contar um segredo pra você. Precisamos do viral, doutor. Viu, Hugo? Vou contar um segredo pra você. Você que é jovem, você que tá começando a vida agora. A vida é feita de arrependimentos. Não. Os bons e os maus. Tem alguns. A vida é feita de arrependimentos, mas olha só. E vou dizer isso assim, não sei quanto tempo, como o Fábio falou, né? Não é algo que isso daí não é algo que se vê de repente, de uma semana para outra, de um dia para o outro. Essa indústria vai acabar. A indústria do cigarro, ela já está acabando. Ela agora ressurge com a história do vape, né? As companhias de cigarro querem
elas mesmas ingressarem nesse mercado, que é extremamente mais danoso à saúde do que o próprio cigarro tradicional. Muito mais. Mas assim, o universo caminha para frente. E ele caminha para frente do ponto de vista moral. Quando eu digo moral, eu digo solidário, ser mais humano, se identificar um pouco mais com a dor do outro. O universo ele caminha nessa direção. Há 150 anos atrás tinha escravidão. Você consegue imaginar uma pessoa ser proprietária da outra? Há 2000 anos atrás, a diversão no Império Romano era colocar duas pessoas para brigarem até um matar o outro. E depois as pessoas iam jantar. Normalmente. Então, assim, o universo ele caminha num aprimoramento moral. Essas indústrias vão acabar. A indústria que produz morte, que produz câncer, que produz dependência química, que produz sofrimento, que produz violência, isso vai acabar. Porque naturalmente as pessoas vão deixar de usar isso. A indústria do cigarro vai ser a primeira. Eu já ouvi, num ambiente corporativo, que a indústria do cigarro ela não acabou, ela vai ressuscitar um pouco agora, ela vai ter um pouco mais de vida por causa dos tais vapes. Mas ela não tinha acabado por conta da China. A China ainda é um grande consumidor, é o grande consumidor de tabaco do mundo. Mas assim, mais dia menos dia isso vai acontecer. Para nós, mortais, e aí cada um tem a sua crença, né? Nessa existência nós não veremos, com exceção do Fábio Piperno, que é eterno. Né? Tirando ele, né, que verá isso, nós não veremos isso. Mas eu não tenho dúvida que isso vai acabar. Isso daí vai acabar. Não tem como. Se o universo caminha para frente, do ponto de vista moral, do ponto de vista da solidariedade, isso vai acabar também. Eu sabia que ia ser polêmico isso. Mas viu? precisamos. Mas eu acredito. Né? Não, precisamos. Doutor Miguel Tortorelli, o senhor que lida com muitas vidas e ouve muitos testemunhos, a pesquisa tem um critério, né? Baseou-se num critério de que o consumo abusivo se daria acima de 5 doses de bebida alcoólica, e os entrevistados que disseram que, né, reduziram o consumo em relação ao ano anterior, eles passaram a tomar 2 doses. Para ficar claro que é importante, para o dependente de químico não tem essa de 5, 2, 4, 3, 1, Não. meia dose, né? Não. Tomou primeiro, boa noite, vai embora. Vai tomar 2, 3 doses, 5 latas, 5 garrafas, uma caixa, enfim, não tem. Não tem. Nós estávamos numa reunião na quarta-feira e um dependente em recuperação contou como é que era. Ele ia, o bar abria às 6 horas, mas 5h30 ele estava na porta, esperando abrir. E tinha mais um companheiro que ia junto. E aí, que hora que ele vai abrir? Assim, ó, tremendo. E treme. Aí tomava a primeira, mas tomava uma dessas mais fortes. A mão trêmula, para aí depois começar a tomar cerveja. Então, isso daí é o que a gente vê, que a gente escuta e que se vive isso daí. Agora, Paulo, nós não podemos deixar que o cigarro eletrônico seja aprovado aqui no Brasil. Nós temos que lutar contra. E o Piperno, que tem o microfone Forte. Ele tem que lutar. Isso daí, por favor, coloque isso daí. Né? Você viu quanto é que pegaram aí essa semana passada sobre os cigarros eletrônicos? Fecharam lá, pegaram não sei quantos, foi 7 milhões. Então, e tá à vontade. Hoje, quem quer, vai e compra. É horrível isso daí. Aliás, é terrível. E o mal que traz para os nossos entes queridos.
Ô, Piperno, a gente tem um dado interessante e eu acho curioso a gente até tocar nesse assunto, que é, assim, a própria indústria, né? O doutor citou ali sobre acabar e eu acho que isso parte muito de conhecer as novas tendências do seu consumidor, né? Sim. Então as próprias indústrias, a própria indústria também, ela pode estar muito interessada nesse tipo de pesquisa para saber e entender o comportamento, né? Diminuir a mensagem, ser menos agressivo, tentar passar uma ideia de que, beba se quiser, como a gente já colocou aqui várias vezes, enfim, pode ser também uma tendência. Hoje a indústria da cerveja, do álcool, entender essas pesquisas e também entender o comportamento dos seus possíveis consumidores, né? Porque tudo que a cerveja não quer, tudo que a marca de bebida não quer, é ser associada à dependência. Então, ela não pode passar para o mercado a ideia, a noção e tal de que, olha, vai lá, beba aí à vontade, faz o que você quiser, que o problema é seu, mas meu produto é bom, tá? Mas vai lá e bebe um monte. Ela não vai poder fazer isso. Então, o beba com moderação e tal já deriva um pouco dessa lógica. E é claro que cada vez mais ela vai estar atenta a isso, até para evitar danos reputacionais. Eu não duvidaria de que em algum momento alguma marca de algum fabricante grandão aí e tal comece uma campanha para, por exemplo, desestimular crianças, pessoas muito jovens a começarem a consumir o produto dela. Ou seja, ela em algum momento fala, olha, beba, sei lá, a partir de tal idade, porque as pesquisas elas não acontecem à toa, elas têm uma lógica, as agências de publicidade elas estão aí atentas, né? Então, repito, tudo que elas não querem é dano reputacional. Todo mundo, de qualquer, enfim, fabricante, qualquer coisa, ele quer passar a seguinte mensagem, olha, o meu produto é bom, ele satisfaz uma demanda, ele satisfaz um desejo. O meu produto, ele provoca desejo. O meu produto, hipótese alguma, ele vai te causar dano. Você vai comprar o meu produto porque ele é bom. Todo mundo via, por mais mentirosa que a mensagem seja... mascarar um pouco, mundo, né? Sim, mas toda marca, ela trabalha com esse horizonte de mostrar para o consumidor de qualquer coisa que o produto dele é bom. Que o produto dele é gostoso, é saboroso, enfim, satisfaz uma necessidade, presta um serviço bom, enfim, qualquer coisa. Agora imagina, por exemplo, tá lá fazendo, enfim, uma propaganda, enfim, um comercial qualquer, no momento em que o produto dele esteja em xeque. Fala, bom, pera lá, tá bom, você vai lá para televisão, mostrar um comercial de televisão para falar que o seu produto é isso, tudo, mas os jornais, os portais e tal, todo mundo estão mostrando exatamente o contrário. Até a empresa que de vez em quando causa dano ambiental por conta de algum acidente, ela adota como melhor estratégia de defesa exatamente trabalhar com a lógica de que, olha, isso foi um acidente. A minha empresa, ela é uma empresa responsável. O que aconteceu é um acidente e nós vamos correr atrás de reparação. Imagina se a indústria, por exemplo, de bebidas, amanhã depois tivesse que correr atrás de reparação. Ninguém vai fazer isso. Então, para ela, inclusive, do ponto de vista da lógica de mercado, da lógica empresarial, é muito melhor, é muito mais barato, inclusive, vamos pensar no bolso, é muito mais barato dizer que, olha, o meu produto é bom desde que o consumo seja responsável. Eu acho que é uma tendência também. E eu preciso fazer uma observação, claro. Desculpa. Uma das propostas da minha reencarnação atual era ser menos chato. Vou precisar de mais outra. Não vou conseguir. Essa prova que eu perdi, vou precisar de mais uma. Mas eu queria só, e exatamente na esteira do que o Fábio falou, e seria complementando mesmo, do ponto de vista do que eu acredito. E assim, quem sou eu para falar qualquer coisa para qualquer pessoa, Eu não consigo dar conselho nem para meus filhos, ainda mais, dar conselho para qualquer um, para quem tem
bilhões e bilhões de reais no banco. Mas assim, se você é um acionista de uma empresa, isso é um negócio que eu acredito mesmo. Se você é um acionista de uma empresa que vende bebida alcoólica e você tem algum tipo de interesse em ter um investimento de longo prazo, fuja. Fuja. Se você é acionista, é um fundo de investimento, é um fundo de pensão e tem interesse em manter um bom investimento com um bom retorno a longo prazo, pule fora agora. Realize seu lucro agora. Porque é incompatível. É incompatível esse tipo de evolução natural da sociedade que nós temos com uma indústria que vende dependência química, danos à saúde, violência e uma série de outras questões problemáticas. Saia fora disso. No Brasil, quando a gente fala de álcool, a gente está falando assim, 90% mais ou menos do que se consome no Brasil é cerveja, 8% cachaça e 2% o resto. O resto inteiro é 2%. Então a gente está falando de um país que basicamente consome cerveja e cachaça. A cerveja, ela vive no Brasil quase um monopólio. 60%, 70% é de uma empresa só que todo mundo sabe quem é. O lucro líquido dessa empresa, se ela fosse um banco, se ela fosse uma instituição financeira, ela seria a terceira instituição financeira do Brasil. Então nós estamos falando de algo que dá muito dinheiro. Mas muito dinheiro mesmo. Não é pouco dinheiro. Hoje. Não quero também, né, fazer comparações, mas quantos mercados que nós tivemos, que nós vimos ao longo da sociedade, né, que vieram extremamente proveitosos, inclusive o tráfico de gente, o tráfico humano talvez fosse o mercado mais proveitoso que se viveu durante alguns séculos, e como a sociedade evoluiu, isso acabou. Isso não existe mais. Vender droga vai ser a mesma coisa. Vender droga vai ser igualzinho. A questão é que como nós, né, vivemos, né, no máximo, por exemplo, eu e o Miguel, nós vamos viver, por exemplo, uns 90 anos. O Fábio já está com 120. Ele vai já mais vai viver longe, mais, ele vai mais longe. Talvez ele veja alguma coisa, né? Mas como a gente vive pouco, né, relativamente falando, a gente não vai ver uma série de movimentos da sociedade. Mas assim, assim, assim como o cigarro, o investidor inteligente da companhia de tabaco, ele já saiu. Quando eu brinquei aqui, que eu falei que eu tinha ouvido essa conversa do tabaco numa reunião corporativa, era justamente isso. Eram pessoas comentando dos grandes acionistas da indústria do tabaco indo para a indústria alimentícia. Então hoje, muitos acionistas que eram das companhias de cigarro, eles estão aonde? Eles estão nas companhias de alimentos, porque eles trocaram, eles foram em busca de algo que tinha mais sustentabilidade do ponto de vista financeiro. Eu tenho absoluta certeza que vai acontecer a mesma coisa com o álcool. Mas não tenho dúvida disso. A questão é que assim, não vai dar tempo, né? Até lá, muita criança de 12, 13 anos vai continuar bebendo álcool. Bebendo álcool vai entrar em contato com a cocaína. Entrando em contato com a cocaína vai entrar em contato com o crack. Com o crack vai para a droga da família K. Da família K vai para o fentanil. E aí vai ter sequelas irreversíveis para ela e para os seus familiares por muito tempo, que a gente nem consegue dimensionar quanto tempo isso daí vai causar de danos, né, para todos nós. Então, vocês me desculpem, né, se eu me alonguei aqui. Que isso? Uma aula. Mas é verdade. Isso é verdade, isso é real. Isso daí, o que demonstra quanto o Brasil gasta, né, com a saúde, com as pessoas que são dependentes de álcool e outras drogas. Qual é o valor? Então, tem estudos aí, né? O que eu achei mais completo foi um que a Unifesp, os pesquisadores do Unifesp fizeram, que é em torno de 7% do PIB.
Mas assim, mas faz sentido. Mas assim, não quando é a um gente, absurdo quando a isso, gente olha, né, do ponto de vista, eu trabalho na área da saúde, apesar de ser advogado. Quando você olha para o SUS, isso faz sentido. Isso faz muito sentido, porque o que tem de sequela da dependência química nos hospitais gerais é uma grandeza. É uma grandeza. E assim, eu convido qualquer pessoa a me acompanhar numa visita a um hospital do SUS. Eu mostro isso. Isso é uma coisa assim, a qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento. Vou fazer essa experiência com o Hugo, viu, Hugo? Opa, vamos fazer. A gente vai fazer isso, a gente legal. vai anotar. Numa Isso é folha de legal. caderno, a gente vai anotar, olha, tal pessoa... Claro, não vamos preservar o anonimato, não vamos gravar ninguém, pelo amor de Deus. Mas é uma ideia que a gente pode ter. Com certeza. Do ponto de vista do que acontece na vida real. E só para finalizar, viu, Miguel, essa situação que, assim, quem é dependente químico, o cara começa tomando... Ele não vai tomar duas e parar na terceira. Né? Ele tomou a primeira, ele vai dias. E aí, se tiver uma cocaína, ele vai também. Se tiver crack... dá esse negócio aqui, rapaz. Isso aqui pra mim não é nada. Vai falar assim, vamos dirigir até lá pra pegar? Vamos! Ele não vai falar, não, melhor parar. Se beber, não dirija. Não vai. Então, assim, é uma grande ilusão a gente achar que essa indústria vai se sustentar. Ela não vai se sustentar. Ela vai dar muito dinheiro ainda por algum tempo, talvez por algumas gerações, 1, 2, 3, quem sabe. Mas, do ponto de vista do aprimoramento moral e social da sociedade, isso está fadado a acabar. Nossa, que previsão, né? Eu me senti aqui, sabe quem, Vamos Piperno? guardar esse não. corte. Ou o Trump, né, que postou uma foto lá de Papa, e o Papa foi americano alguns dias depois, né? E tem outra coisa, né, Paulo? O que leva a também aposentadoria antecipada. Cada vez mais, né? E isso daí, Cada vez mais. o governo banca ali. Cada vez mais. Doutores, eu Pessoal, só vou falar um negócio, aproveitando o Fábio aqui, eu tô tão feliz de ter oportunidade de ter alguém que nem o Fábio, que é um pensador da sociedade brasileira. Ixi, Maria. E que ele tem o privilégio de relatar as suas reflexões ao vivo nos mais importantes meios de comunicação do Brasil e nos menos também, como é o nosso caso. Mas as pessoas, viu, Fábio? Eu sou um grande... Você sabe disso, nós falamos. Eu sou um grande admirador do seu trabalho, eu acompanho o seu trabalho, né? E às vezes, não você, porque você não entra nessas questiúnculas, mas às vezes eu vejo alguns colegas de reflexão seus falar, absurdo, 20 bilhões de reais, vamos ter que prender, prende o Hugo, prende o Miguel, me prende também, acabar, vamos prender todo mundo. E assim, né, e o elefante, o ratinho passando, e o elefante voando em cima da cabeça dele e o cara não tá vendo, né, que existem outras questões sociais tão ou mais importantes, ênfase no tão, não estou desmerecendo a outra, mas que essas ainda passam batida, como a questão previdenciária, como a questão da saúde, né, que causam esses prejuízos. Eu hoje estou terrível. Viu? Tá tranquilo. muito bom. Posso fazer A coisa tá ruim posso aqui. fazer uma reflexão só em cima de um número aqui? Acho que... Aqui nós temos um que, ao menos ele... Não, é Que é consciente, que é consciente. Qualquer coisa eu pago o advogado, não tem problema. Aqui que é a respeito da religião, né, que 13% dessas pessoas reduziram por conta ou não tomam por conta de religião. Eu queria fazer uma reflexão até de um assunto que eu conversei ontem, até de madrugada com uma pessoa, e conversando. E aqui não é querendo fazer nenhum tipo de proselitismo, nem, né, dar regra a ninguém, mas eu queria só primeiro pontuar que não é verdade de que necessariamente todo tipo de religião prega a abstenção do álcool. Isso não é verdade, tá? Existem teorias que acreditam que, na verdade, o que pega é a moderação, né? Tipo, você tem que ser moderado no consumo do álcool. Eu não vou citar nomes de denominações, mas tem várias. Eu queria fazer uma reflexão para os amigos que estão assistindo e
acho que longamente o doutor Miguel já falou, o doutor Paulo tem livros explicando, né? E eu acho que Fora isso... que eu falei longamente. É. Falei... O doutor Miguel, ele vê várias famílias todos os dias e sempre é a mesma história. Eu queria dizer o seguinte, não acredite em relação aos danos que o álcool pode trazer, não acredite na questão da moderação. E eu vou explicar para você do ponto de vista teológico, tá? Rapidamente falando. Aos que creem que existe, que a igreja prega moderação em relação à bebida alcoólica e não se abster, precisa ler alguns versos bíblicos que eu vou citar para vocês aqui agora. Provérbios 23, 31 proíbe olhar para o vinho quando ele se mostra alcoólico. Abacuque 2,15 diz que os ais, ou seja, a sentença, é para aqueles que oferecem bebida alcoólica para os seus amigos. Então, entenda que a questão da abstenção, para boa parte do cristianismo, ela é real. Ela não é uma invenção das pessoas que estão querendo ter controle sobre outras pessoas. Por quê? Porque, obviamente, e aí a gente pega o testemunho do Dr. Paulo, o testemunho também do Dr. Miguel Tortorelli, que acabaram de dizer que, para a pessoa que é alcoólatra, não existe a moderação. Não tem. Não existe a moderação. E não consegue. Agora, é o que eu disse ontem para um amigo. Eu falei, cara, se a fraqueza do ser humano é uma coisa normal. A gente tem recaídas, inúmeras, e todo mundo tem inúmeras recaídas em diversos assuntos. Você que é religioso, se apega em Deus e fala, Deus, eu não estou conseguindo. Mas não tenta usar uma história de que Jesus teria transformado água em vinho alcoólico, etc. e tal, para tentar justificar uma coisa que acaba com a vida de milhares de pessoas. Então, não faça esse tipo de análise que não está correto. Então, porque a vida das pessoas, nesse caso, é o que mais importa. É só uma reflexão, porque muita gente tem os dois lados, né? Muita gente acredita que todo mundo que é religioso absolutamente se abstém de qualquer tipo de bebida alcoólica. E também tem o outro lado que acredita que não, o problema não é a bebida alcoólica necessariamente, mas sim o tanto que você bebe, aquele famoso confiar em si mesmo, que é o grande problema talvez da humanidade, né? Quando todo mundo começa a confiar muito em si mesmo, a coisa, ela acaba, né? O coração do homem, inclusive, segundo a própria religião, acaba sendo enganoso na maioria das vezes. Então, só para fazer essa reflexão, que é um dado que eu achei interessante, e realmente nos grupos de jovens que eu frequento, que eu converso com as pessoas, que eu palestro muitas vezes, por incrível que pareça, me chamam para dar algumas palestras. Não, que é isso. Não estou surpreso. E eu converso com os jovens justamente nessa questão. Eu já vi gente ir fazer tratamento em clínica de reabilitação e ter recaída, e eu já vi gente ir para uma determinada, qualquer religião que seja, cristianismo, espiritismo, qualquer tipo de denominação, e mudar o seu conceito de vida em relação ao que ele enxerga para a sua vida e também para o álcool, e se abster, porque entende que aquilo não é uma coisa muito saudável e que aquilo não vai ajudar e colaborar em nada. Eu fico com a palavra do Felipe Tito. Tu já conhece aquele influenciador que fica aí falando sobre trabalho, etc. Eu falei assim, nunca vi ninguém beber e ter uma baita sacada. Por isso eu me abstenho completamente de qualquer tipo de bebida alcoólica. Bom, a gente está indo aqui para os nossos finalmente, Dr. Paulo Leme Filho, e também Fábio Piperno e Dr. Miguel Tortorelli. Queria pegar a consideração final do Dr. Paulo, doutor, falando justamente sobre como que o senhor vê a ideia, né, o pensamento social, digamos assim, como o senhor vê, como o senhor acha que a sociedade analisa hoje o consumo de álcool? Até as pessoas que não têm, até tirando religião, tirando tudo, como que a sociedade, na visão do senhor, os amigos do senhor, até respondendo a pergunta que a gente deixou para o pessoal, o senhor tem notado ao seu
ao redor do senhor, até o senhor citou uma reunião corporativa, etc., que esse assunto tem sido mais falado, mas não só falado do ponto de vista, vamos beber hoje ali um pouquinho, mas falado no sentido de, olha, parei, vou dar uma reduzida, dei uma reduzida, parei, tô aí um mês sem beber. O senhor tem notado essa diferença ou não? Eu acredito que, eu acho assim, existe ainda um movimento muito, muito incipiente ainda, algo que está muito no início de uma certa conscientização da sociedade muito diferente do que era 30, 40 anos atrás. Mas eu ainda vejo, e isso é natural do ser humano, uma grande dificuldade das pessoas, de uma forma geral, se solidarizarem com o problema alheio. Isso é algo que ainda é muito tênue. E eu digo por mim, eu também tenho essa dificuldade. Eu também tenho uma tendência a querer resolver muito mais as questões que dizem ao meu respeito, à minha realidade, ao meu universo, do que outros. Então, se por um lado existe um caminho, um campo maior de discussão, de reflexão, até do ponto de vista religioso, né? Hoje a gente já se discute, essa religião permite, essa não permite. Permite assim, do ponto de vista moral, né? Porque também não tem uma sanção para isso. Mas nesse ponto de vista, sim. Porém, ainda vejo muito aquela velha história, né? É assim, nós vivemos numa sociedade ainda muito regada a álcool. As pessoas, quando vão, por exemplo, combinar de ir numa festa, se não tiver álcool, as pessoas estranham. É verdade. As pessoas acham que o ambiente não está animado o suficiente. E mesmo como aconteceu comigo, eu cansei de ver festa de buffet infantil, festa para crianças, com crianças, em que a primeira coisa que é oferecida ao convidado é bebida alcoólica. Então, assim, ainda vejo muito permeada a sociedade uma conexão entre álcool, alegria, bem-estar, e se você não bebe, tem alguma coisa muito errada com você. E tem mesmo, né? Mas, e tem mesmo. Mas vejo, né, sem sombra de dúvida, eu vejo que a conscientização, a discussão, ela é algo que vai ganhando cada vez mais corpo. Então, eu vejo, sim, uma evolução no tema, assim, ainda com muitas ressalvas, mas eu vejo que nós melhoramos. Tem visto isso, Fábio Piperno, nessa conscientização maior das pessoas nos happy hours da vida? Como é que o senhor tem visto essa... O senhor é bom. Não, você tem visto, perdão. Falei senhor. Eu não sei... Eu não tenho capacidade para julgar se isso é resultado de uma questão de conscientização ou não. Mas eu tenho observado, sim, que pessoas que há algum tempo fariam certamente parte do grupo de consumidores de bebidas alcoólicas e tal, hoje já passam longe disso. Eu falo, por exemplo, a minha sobrinha tem 24 anos. A minha sobrinha não bebe rigorosamente nada. Nada. O tio dela gosta de cerveja, o pai dela gosta de cerveja de outras, enfim, bebidas e tal. Então ela teve o exemplo em casa e ela passa distante disso. Por uma opção de vida, por achar que não é saudável para ela. Eu convivo com muitos garotos aí, enfim, estagiários que estão entrando no trabalho agora e tal, e alguns deles, uma parte significativa também já não bebe mais. Assim como algumas pessoas da minha geração ou pararam ou diminuíram o consumo e tal, até por problemas de saúde, né? Porque tem uma outra coisa, às vezes, é a imposição médica. O cara fala, escolhe, né? Você tem dois caminhos na vida. Ou você vai viver bem ou você vai morrer. Mas olha, você fica à vontade. Então tem uma série de fatores, e eu acho que o fato da propaganda gradualmente se tornar menos ostensiva, e essa sim é uma tendência que para mim é irreversível, também de certa forma diminui parte da sedução que a bebida exercia sobre principalmente o público mais jovem. Mas eu não imagino
ruptura, não imaginam alguma coisa drástica, da noite para o dia vai ter um monte de gente parando de uma vez. Não vai ser assim. Eu acho que vai acontecer algo parecido com o que ocorreu com o cigarro. Gradualmente, o universo de consumidores, de fumantes no caso, vai encolhendo. E eu acho que com bebidas também, até por algum tipo de sanção moral em relação aos excessos e, principalmente, porque a publicidade, o que inclui também assim, deixar de aquela coisa da glamorização, por exemplo, na TV e filmes que a gente via, isso também vai sendo reduzido, né? Então era comum, por exemplo, enfim, o sujeito lá, a moça lá e tal, numa cena de sedução no cinema, estava fumando. Né? Hoje, eu diria que os recursos são outros, da mesma forma que era, meu uísque com 2 pedras, né? Também isso é algo que está saindo de moda. Então é uma questão de moda, assim, a moda caminha para o outro lado. Bom, eu vou, como já foi colocado pelos nobres companheiros aqui, eu vou entrar num outro assunto que fica, inclusive, uma proposta para um tema próximo, que é esse projeto do deputado estadual Eduardo Suplicy, aqui para São Paulo, né? Que é abrir um espaço, né, para o pessoal da Cracolândia ir lá ficar à vontade, tomar banho, usar droga à vontade, pode ficar lá, vai ter espaço para ele fazer, vai ter médico que se passar mal vai atender, a um custo aí de R$1.300.000. Diz que esse será o primeiro, que depois levaria para outras cidades maiores também, cidades grandes que tenham condições de bancar isso daí. Agora, com esse recurso, dá para nós fazer uma série de outras coisas, né? E não dá espaço para essas pessoas que ficam na Cracolândia ter um espaço para eles usarem à vontade. O que nós precisaríamos para fazer é conscientizar essas pessoas a irem para uma internação. E aqueles que não queiram ir para internação involuntária, isso nós precisamos fazer. E não estimulá-los a usar. Agora, você permite que a pessoa vá num espaço usar? Onde é que ele compra? A droga é ilegal, não pode vender. Todo mundo compra, usa, faz. E o pior, todo mundo sabe onde tem. Todo mundo conhece, né, o que eles chamam de boca, que são os pontos de venda. E onde é que está a nossa polícia, ou as pessoas que podem levá-los a cumprir alguma sanção quanto à venda de produtos ilícitos? Então, nós precisaríamos realmente mudar esse enfoque. E fica uma sugestão de, num programa outro, colocar isso daí. Como é que um deputado tem tantas coisas que nós precisamos aqui, gastar 1.400.000 para atender o pessoal da Cracolândia? Ao invés de estimulá-los a parar, não, vamos estimular o uso. Vai num espaço bacana, legal, tudo limpinho. Muito bem, aí, vai ficar aí de sugestão. Vai ficar para sugestão. Agora, antes da gente finalizar, qual que era a pergunta mesmo? Pergunta assim, você tem notado aí ao seu redor que as pessoas têm diminuído o consumo de álcool, têm se conscientizado um pouco mais, de falar assim, olha, não vou beber mais, ficar um mês sem beber. O que os seus olhos dizem a respeito disso? Essa é a pergunta. Tem que responder com sim ou não? Sim ou não? Vamos começar pelo Fábio. Fábio, sim ou não? Mais difícil. Preciso pensar. Sim ou não, doutor? Se ele precisa pensar, né? pensar, Eu vou dizer que sim, hein? A minha resposta é sim. Eu acho que eu tenho convivido com mais pessoas que têm falado sobre... preciso parar, hein? E que por qualquer motivo, tô muito gordo, tô com um problema e tal, preciso parar. É isso.
Eu tenho visto bastante nesse sentido. A minha sentido. visão é um pouco diferente, porque eu lido com os usuários. É muito difícil. Muito difícil. Tá aí. É difícil. Depende, eu acho que da bolha, digamos assim, que cada um acaba vivendo, né? Gente, chegamos ao fim de mais um podcast Sem Dependência. O Paulo não falou, né? Eu achei que ia passar. Não, diga, doutor. Achei que ele tinha dito que sim. Achei que ia passar escondido. Diga, doutor, sim ou não? Professor. Se tiver só essas duas opções, é sim. Sim, aí, ó. Eu sou otimista. Legal. Que legal. Obrigado, gente. Mais uma vez um podcast fantástico, reflexões brilhantes aqui para que você possa, né, retirar aí. O mais importante, não precisa você concordar. Você tem que dar o like aí no vídeo. Você concordando ou não, dá o like pra gente, comenta, que é muito importante a sua opinião. E o que vai mudar e fazer essa conscientização chegar às pessoas, independente de qualquer opinião, até a sua, a nossa aqui, enfim, é o assunto chegar a mais pessoas, para que mais pessoas possam pensar. Claro que ninguém é dono da vida de ninguém, claro que cada um, no fim das contas, acaba fazendo o que, né, a cabeça, o seu pensamento manda, mas fazer com consciência e fazer é muito, digamos assim, mais de responsabilidade de quem está fazendo do que fazer sem informação. E nosso objetivo é levar informação até você. Obrigado, doutor Paulo. Obrigado, doutor Miguel. Obrigado, Ademir da Guia aqui do Podcast Sem Dependência, o nosso Fábio Pipeno. Obrigado demais a todos. A você, que é o nosso motivo de existir. Obrigado demais pela possibilidade de entrar aí na sua tela de celular, na sua televisão, para poder falar bastante sobre esse assunto muito importante. A gente volta daqui 15 dias com mais um podcast Sem Dependência. Estamos evoluindo, hein? Tem novidades aí para poder chegar. Tem muita coisa bacana para a gente poder colocar aqui, né, doutor? Vai surpreender muita gente, não o conteúdo, mas o fato da gente conseguir evoluir. Não. Vvamos lá, vamos surpreender muita gente. Ao menos isso. Obrigado a todos, forte abraço, deixa o like. Valeu!